A Espanha foi campeã da Copa do Mundo de 2026. Mas se eu te disser que o que fez ela se tornar campeã não foi diretamente os jogos que ela jogou, mas sim algumas características que acontecem por trás do campo, será que você vai entender? Hoje nesse vídeo eu vou te explicar como uma seleção pode se tornar uma seleção campeã mundial. Mas aí antes de tudo, a gente precisa entender uma coisa que é o seguinte: esse cara foi capaz de transformar uma seleção em uma seleção campeã mundial. E aí isso acontece fora do jogo, porque muitas vezes o que sustenta uma seleção campeã é o projeto. E aí esse vídeo é para você que gosta de conhecer o esporte, que tem interesse de entender coisas do esporte, fora a partida realmente, e para você que é treinador, que tem vontade de fazer uma seleção ou uma equipe campeã. Então fica ligado que nesse vídeo eu vou trazer coisas que muita gente não mostra por aí. Então começando, antes da gente ir para as características, eu quero falar uma coisa. A gente sabe que a Copa do Mundo, ela é ganha no detalhes. E aí a gente está falando da Copa do Mundo porque foi o evento que aconteceu, mas qualquer competição ela ganha no detalhe, seja naquele gol, seja naquela defesa, seja naquela ação. Mas eu vou te dizer, se a gente tem seleções e times que possuem vários atletas, aí alguns atletas que se despontam mais, alguns que se despontam menos, será que você está fazendo com que seu coletivo aproveite o detalhe da partida e consiga converter e consiga salvar o jogo? Porque pode ser isso também que pode separar uma equipe que consegue ser campeã, consegue aproveitar todos os detalhes e ter uma boa efetividade, de outras que dependem apenas de um jogador e quando ele não joga, não consegue fluir direito. Mas vamos lá. Como primeira característica, a gente tem a continuidade. Quando a gente fala de continuidade, eu quero deixar claro para vocês que a Copa do Mundo, ela não começa na Copa do Mundo. A sua competição, ela não deve começar na competição. Quando a gente tem um projeto bem estruturado, um projeto bem estabelecido e com um treinador que fica de frente, enfim, sem trocas muito bruscas, a gente consegue ditar um plano de jogo e fazer com que o seu time, ele saiba como jogar. E aí, isso aqui se reflete no ciclo desse treinador. Porque o que acontece? Ele de frente para a seleção, ele conseguiu ser campeão da Euro Sub-19, da Euro Sub-21, da Nations League, da Eurocopa com o time oficial e da Copa do Mundo. Então isso deixa claro pra gente que esse projeto ele não caiu do céu e disse assim: a Espanha vai ser campeã da Copa do Mundo. Foi um projeto muito bem estabelecido e muito bem trabalhado. E aí eu vou explicar um pouquinho mais na frente sobre o plano de jogo, mas o que acontece? Quando esse time tá tanto tempo de frente para um mesmo treinador e de frente para um projeto bem estruturado, eles já sabem quais são as potencialidades e quais são as dificuldades que esse time tem. E aí isso mostra como para a gente poder colher um título, para a gente poder colher uma boa posição numa competição, a gente precisa ter um plano bem estruturado. Então isso aqui vai para você que é treinador. Como é que eu posso estruturar o meu planejamento para poder fazer com que o meu time seja campeão ou tenha mais chance de ser campeão de uma competição, né? Porque a gente sabe também que não é uma receita de bolo. Então a gente tem que ter um planejamento muito bem estruturado para a gente poder colocar alguma competição alvo. Então vamos dizer que essa competição, a Copa do Mundo, foi a competição alvo do treinador durante, 6 anos, porque se eu não me engano ele está de frente para a competição oficial, para a seleção oficial durante 6 anos. Então ele teve várias competições, tanto na categoria de base, como nas competições oficiais realmente, que serviam de preparatória, para quando ele chegar na Copa do Mundo, ele teve vivência suficiente para seu time poder ser campeão. Mas nada adianta você ter uma continuidade, um projeto muito estabelecido, se você não tiver um plano de jogo bem estruturado. Então, aqui é o plano de jogo. A gente entra em uma das principais características que o treinador precisa ter para ter uma seleção campeã ou uma equipe campeã, que é o plano de jogo. Bom, para quem não sabe, o que é o plano de jogo? O plano de jogo, basicamente, é a estrutura que o seu time vai jogar, independentemente da competição, do adversário, e isso em qualquer modalidade, tá? E aí, por que ele surge esse plano de jogo? Porque quando você tem um time que depende apenas de estrelas, e aí essas estrelas não poder, e aí por algum motivo essas estrelas não funcionarem, será que seu time está capacitado para se sustentar fora essas estrelas? E aí a gente tem o melhor exemplo que foi essa Espanha. Por quê? Lamine Yamal fez uma Copa do Mundo que não brilhou. Nico Williams não teve muita rodagem. Pedri também não foi, assim, foi aproveitado, mas não conseguiu se despontar comparado a outros jogadores, por exemplo, como o Messi, que conseguiu se despontar. Mas o time tinha um plano de jogo bem trabalhado, bem elaborado, bem estabelecido pelo ciclo que teve, porque foram muitas competições, muitos jogos que fizeram com que o seu time entendesse que, beleza, quando o Lamine Yamal não conseguir
fazer o que ele faz, que é absurdo, eu vou ter que fazer outras coisas para poder lidar com isso, sem sair do plano de jogo do treinador. E aí, entendendo esse plano de jogo, a gente tem que entender também uma coisa que é muito importante para, né, conseguir sair com a vitória, que é o conjunto. Mas antes disso, eu venho pedir aqui que se você está gostando do vídeo, se você está gostando desses vídeos que a gente está fazendo sobre a Copa do Mundo, infelizmente a Copa do Mundo acabou, então esse é o último vídeo sobre a Copa do Mundo. Eu peço que você curta, se inscreva no canal e vá aí embaixo e me siga na minha rede social, porque lá a gente consegue ter um contato mais direto. E lembrem, né? Aqui esse canal é para descomplicar o treinamento esportivo para você que gosta de esporte de uma forma mais elaborada e para você que é treinador. Então, se você estiver gostando do vídeo, curte, se inscreve e ativa a notificação para não ficar de fora de nenhum vídeo. Então vamos lá, o conjunto ele vence estrelas, o conjunto ele vence as partes. Então tem uma frase que eu acho muito interessante, que é o todo vence as partes. E aí por que é importante que você tenha um conjunto? Quando você tem atletas que se desempenham muito, que se despontam muito, naturalmente você faz com que o seu plano de jogo funcione em cima dele. Mas sabe qual é o problema? Quando esse seu atleta não consegue se despontar, não consegue fazer o que normalmente ele já faz. Será que seu time está preparado para poder se sacrificar e correr por ele, e jogar por ele? E aí eu vou te mostrar uma foto, que eu acho que fala muito sobre isso. Essa foto, Messi é um dos atletas, é um dos melhores da história, se não for o melhor, briga ali, né, tem aquele debate de ser o melhor ou ficar em segundo lugar, enfim, do melhor da história. E ele realmente é um atleta que você sabe que ele faz de tudo, velho. Falando nisso, tem um vídeo falando sobre como o Messi é um atleta completo. E aí depois que terminar esse vídeo, você vai lá e assiste. Mas Messi, ele normalmente é esse atleta diferente. Ele consegue correr, mesmo com 39 anos. Ele consegue cruzar, consegue chutar, consegue driblar. Mas quando ele não funciona, será que o conjunto consegue jogar por ele? E óbvio, não me levem a mal. O conjunto da Argentina naturalmente joga por Messi, corre por Messi, protege Messi. Mas eles não sabem jogar quando o Messi não joga. E foi o que aconteceu nessa Copa. Foi acontecendo, no caso, nessa final. A Espanha conseguiu neutralizar Messi. E aí a seleção não sabia jogar sem ele. E aí, em contrapartida disso, que eu já falei do plano de jogo, quando o Lamine Yamal não estava conseguindo jogar, a Espanha conseguia jogar. Seja mais defensiva, seja mais ofensiva, sem ele. E aí, por isso que é importante que você faça com que o seu conjunto saiba jogar sem o seu atleta principal. Porque, naturalmente, pode acontecer dele não desempenhar um bom futebol, um bom handebol, um bom basquete. E aí o seu time tem que conseguir segurar a pressão e conseguir ser campeão. E aí talvez isso seja a principal diferença que fez a Argentina não ser campeã da Espanha, que foi campeã. Que foi a Espanha conseguir jogar sem os seus principais atletas quando precisavam. E aí eu acho que vocês viram a luz, né, descarregou. E a gente vai terminar esse vídeo sem essa luz, tá? Então, se a qualidade ficar um pouquinho ruim, é porque terminou, mas eu preciso gravar esse vídeo hoje. É porque quase acabou a luz. E aí, por fim, a gente tem uma das características que é muito importante também, que tem a ver com continuidade, mas a galera não entende muito bem, que é o tempo. Muitas vezes, quando a gente é treinador, a gente quer que as coisas aconteçam quando a gente quer. Quando a gente é torcedor, a gente quer que as coisas aconteçam quando a gente quer. Mas não é assim. Então, quando a gente é treinador e a gente quer ser campeão, a gente precisa entender que existe o processo. Então, os atletas, eles precisam de tempo para maturar, o seu time precisa de tempo para ter maturidade no jogo, e isso acontece a partir de experiências. E aí, experiências acontecem com o tempo. E aí, por isso, voltando a mais uma característica, a gente precisa ter um bom planejamento. Porque quando a gente tem um bom planejamento, a gente consegue entender quais são as necessidades, quais são as potencialidades do nosso time. E quando a gente sabe que essa competição dá pra gente topear, essa competição é muito difícil, mas a outra competição dá sim pra ser campeão. E aí é isso que difere os treinadores comuns de treinadores que conseguem ter um ciclo vitorioso e conseguem sim ser campeões numa Copa do Mundo, por exemplo. E aí, antes da gente terminar esse vídeo, eu preciso que você comente aí embaixo. O que você acha que fez que a seleção espanhola fosse campeã? Você acha que foi não se adaptar, na verdade, se adaptar, mas não tirar o seu plano de jogo e sempre jogar do seu jeito? Será que foi conseguir neutralizar a Argentina, no caso Messi? Será que foi mais mérito da Espanha ou mais demérito da Argentina que não conseguiu jogar essa final? Comenta aí pra mim, que eu quero saber a sua opinião. E lembrando, a gente tem uma seleção de vídeos sobre a Copa do Mundo 2026. Eu fiz uma playlist toda organizadinha, com tudo que você precisa ver sobre a Copa do Mundo. Então, desde o caso Endrick, desde o caso Neymar, desde como essa Copa do Mundo é a mais difícil de todas as histórias, de toda a história. Então, eu vou deixar aqui e também vou deixar por aqui, né,
Esse aqui é a playlist, esse aqui é o vídeo sobre Neymar. Sobre Neymar não, sobre Messi. Como ele é um atleta completo e como você que é treinador pode usar algumas características que ele tem para formar atletas completos. Então, se você gostou, curte, se inscreve no canal e tamo junto até a próxima aula. Falou!